hoje a gente vai falar sobre a origem da vida, tá? A origem da vida é um dos temas mais legais de biologia, junto com a evolução, porque é mais história, eu adoro história também, além de química. E tem um pouquinho de química aqui também, mas é pouquinho mesmo, tá? Show? Então, a gente vai começar do começo mesmo, tá? Vamos falar de matéria escura aqui. Quero ser professor fazer essas coisas aí, deve ser demais, é muito bom, mano. Esse é outro desenho, o Inumaki? Não, esse aqui é o Aristóteles, de novo. Aristóteles mais uma vez apareceu na aula aí. Quem tava na semana passada ouviu falar de Aristóteles, ouviu falar muito de Aristóteles, porque eu sou muito fã do Aristóteles. Aristóteles é muito legal, eu gosto muito desse cara, cara muito inteligente. Não tem como, né? O cara era muito à frente do tempo dele. Errei feio, errou muito feio. Tudo bom, pessoal? Então, vamos começar, mano, da origem mesmo, tá? Vamos lá, vamos falar de Big Bang. E pra gente falar de Big Bang, a gente tem que falar um pouquinho sobre matéria escura, tá? E tinha matéria no espaço, tá? No vácuo, era matéria. Uma matéria densa. E essa matéria escura, tá? Ela foi ficando mais densa, mais densa, mais densa, até que ela chegou no que a gente chama de matéria ultradensa, tá? Ultradensa. Show? Essa matéria ultradensa, ela gerou o Big Bang há aproximadamente, isso aqui é uma estimativa, tá, gente? 13,5 bilhões de anos teve o Big Bang, foi a explosão, né? Vocês sabem o que é? Quem já viu um episódiozinho de Discovery aí, alguma parada assim, esses documentários maneiros aí, eu gosto muito, basicamente. É, Discovery, History Channel, pô, me amarrava. Eu vi o do Pé Grande, os caras caçavam o Pé Grande, era legal demais. E aí, após o Big Bang, tá, que foi essa grande explosão dessa matéria, surgiu os planetas, as estrelas. Não foi um processo automático, tá? Você pode ver aqui que foi há 13,5 bilhões de anos e a Terra só foi surgir há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? E desde os primórdios, tá, da humanidade, sempre foi debatido o surgimento da vida, né? O que faz a vida, de onde vem a vida, show? Como que o senhor tem bilhões de anos se ele nasceu hoje de manhã? Tá, grande pergunta. Agora, até você me pegou agora, essa eu não tenho como responder, muito difícil. Show? Então, muito se debate sobre o surgimento da vida desde os primórdios da humanidade, tá, gente? É uma das perguntas mais antigas que nós temos, é a origem da vida, tá? Hoje em dia a gente consegue ter um panorama bem melhor, né? A gente sabe sobre gameta, reprodução sexuada, a gente já conhece bem os sistemas, né? Mas naquela época eles não sabiam, né? Eles não tinham o acesso à informação que a gente tem hoje. Então eu peço que, ao assistirem essa aula e verem o que eu vou falar sobre esse pessoal aqui, estejam com a mente bem aberta, tá? Porque o conhecimento, o que parece óbvio pra gente hoje, na época não era óbvio para eles, tá? Então vamos lá, vamos voltar de novo. Mais uma vez, eu voltei, falei dele em química, falei dele em biologia, para tu ver como esse cara é importante. Aristóteles, tá? Novamente, Grécia Antiga, século IV a.C., tá? Ele teorizou uma coisa que a gente chama de pneuma, tá? O que era o pneuma? Era o sopro vital, era o sopro que gerava vida, que ele dava vida a algo, tá? E nessa época, existia um debate entre dois modelos de pensamento, tá? Era o pensamento da abiogênese, tá? A biogênese e o da biogênese. Alguém aí se arrisca a falar o que que é abiogênese e biogênese? Quero ver o pessoal no chat, quero ver o pessoal no chat falando, deixa eu ver quantas pessoas tem. Temos 8. Quero ver o pessoal no chat tentando, se arriscando aí. Vamos lá. É bem de boa, matando ali, cortando a palavrinha, tu sabe. Quero ver, quero ver, quero ver. O pessoal vai acertar, o pessoal vai errar, vamos ver. Vocês estão afiados, vocês estão afiados. A biogênese sem vida, biogênese com vida. Feito. Deixa eu ver que a biogênese, formação da vida a partir de elementos não vivos, e biogênese a partir de vivos. Biogênese vem de ser vivo, reprodução. Show de bola, perfeito, gente. Nossa, perfeito, tá? A biogênese, esse A aqui, só lembrar de átomo que eu falei também, o A ele é negação, né? Ele é não ou sem. Show? Bio. O que que é biologia? Biologia é o estudo da vida. Então, bio é vida, tá? Gênese. Gênese é fazer, é feito. Então, é feito sem vida. Show? Tranquilo? É a teoria da geração espontânea, ou seja, a vida ela é gerada de forma espontânea, ela surge, tá? Ela é gerada sem a necessidade de outro ser vivo, ou seja, você não precisa de outro ser vivo para fazer vida. A vida ela surge, entendeu? Do nada. Aparece do nada. Tudo bola? E nós temos também, combatendo essa teoria da abiogênese, nós temos a biogênese, tá? Que é a vida só pode ser gerada para outra vida, por outra vida, tá? Ou seja, só vida gera vida. E aqui ele está falando que a vida ela pode ser gerada
a partir de seres inanimados. Ou seja, seres inanimados geram seres animados. Show? Tranquilo? Isso aqui, cara, na época, isso aqui hoje pra gente parece besta, né? Parece ridículo. Mas na época, cara, eles acreditavam fielmente nisso, tá? Fielmente nisso. Eles tinham receitas, tá? Esse cara aqui, Van Helmont, ele escreveu vários livros de receitas de abiogênese. Era um negócio tipo assim, eu vou pegar e vou debaixo da minha cama, eu vou botar, tipo, um travesseirinho, olha, isso aqui não ficou tão bom não. Tá aí, ó. Debaixo da minha cama, assumiu. Debaixo da minha cama, tá? Eu vou botar comida, tá? Vou pôr resto de comida e aqui vai surgir várias baratas. Debaixo da minha cama vão surgir vários baratinhos, tá? Debaixo da minha cama. Ou, se eu pegar na beira de um rio, de um lago, eu vou pegar e botar em um ambiente bem úmido, na lama, vou pôr comida, tá? Vou pôr comida e vou pôr, sei lá, bichos mortos, insetos mortos, tá? Aqueles insetos mortos, aqueles bichos mortos. Eles vão atrair moscas, as moscas vão atrair os sapos, e aí era receita para gerar sapos, entendeu? Eles pensavam dessa forma, olha eu fechando o negócio aqui. Show de bola, tranquilo? Eles pensavam dessa forma, tinham receitas, cara, eles acreditavam fielmente nisso, tá? Fielmente nisso, eles acreditavam que a vida podia ser gerada do nada, então eles acreditavam que eles podiam fazer vida, tá? Show? E a biogênese já é outros 80, tá? A vida só pode ser gerada a partir de outra vida, tá? Pai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, você sabe, você sabe, você sabe. Não são bobo, não, tá? Vamos agora para os experimentos que dizem muito sobre a biogênese e biogênese, tá? Durante os séculos tiveram vários cientistas que tentaram provar as duas teorias, tá? E eles são bem interessantes os experimentos deles, tá? Que dizem muito sobre a vida em si, como ela funciona. Show? Basicamente, o primeiro, o pioneiro, a gente teve Redi. Redi era um médico, tá? Um médico, um cara muito inteligente, e ele fez os experimentos dos potes de carne, tá? Que o objetivo dele era descobrir se de onde a vida surgia, tá? Ele queria saber se era a biogênese ou biogênese. Ele estava nesse questionamento. E o que ele fez? Ele pegou um potinho, tá? Dois potinhos, e ele botou carne dentro dos potinhos, tá? Dentro dos dois. E um deles ele deixou com uma gaze, tá? É a gaze que a gente usa hoje, um material semelhante à gaze, tá? E aqui ele deixou destampado. Deixou sem nada, tá? Aberto, com a carne aqui, tá? Obviamente, depois de algumas semanas, a carne apodreceu nos dois, né? Ela estava aberta, né? Os dois apodreceu. Porém, aqui pela gaze, os insetos, as moscas, elas não conseguem atravessar, tá? Ou seja, aqui dentro desse pote não tinha larvas, tá? Não tinha larvas, tá? Não tinha larvas. Eu, já dentro desse, por ele ter ficado aberto, já tinha, tá? Tinha larvas, porque a mosca entrou e ela pousava aqui. Eu, e aí o que foi debatido naquela época? O que foi falado? Que o Redi falou, né? Esse médico aqui. Ele falou: se tem mosca aqui e as moscas tiveram que entrar para botar as larvas, então a vida ela é derivada de outra vida, ou seja, biogênese, tá? Aí tu fala: mas por que tá me contando isso? Então ele já provou que é biogênese? Não, ele não conseguiu provar, porque pouco tempo depois vieram os microscópios e quando eles olharam aqui dentro, o que tinha? Micro-organismos, tá? E aí começa a merda, porque aí os caras, como eles iam provar que o bagulho não via, que a vida ela vinha de outra vida, tá? Como eles iam provar a biogênese, iam provar que a vida estava vindo pelo ar, se eles não sabiam ainda como matar os micro-organismos, tá? E aí que vem merda, tá? Aqui, eu botei aqui, ó, que a carne apodreceu, porém sem larvas, tá? Não foi suficiente, pois com o uso de microscópio encontraram micro-organismos na carne. Mesma coisa aqui, a carne apodreceu e tinha larvas. Show? Ou seja, sem gase tinha larvas, com gase não tinha, tá? Tranquilo, né? De boa. De boa, de boa, de boa. Estão acompanhando, estão acompanhando. Tava copiando o nome desse pesquisador. Redi, R-E-D-I, tá? Travou a transmissão aqui, né? Destravou? Destravou, gente? Destravou ou não? Não sei se voltou ou não. Voltou, gente? Não? Tá. Eu vou tentar parar de transmitir de novo. Não sei o que aconteceu. Amei. Compartilhar tela. Aqui. Compartilhar a tela inteira. Foi? E agora? Pode estar fogo, é. Isso eu tô vendo, né? E agora? Agora foi? Show. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Aqui. Estão vendo minhas marcações aqui? Só para testar antes de voltar. Se conseguir acompanhar até onde? Só para eu ter uma noção de onde eu volto aqui. Não, é Redi, tá? O nome dele é Redi.
Aqui. Redi, tá? REDI, tá? Você mostrou os dois recipientes, tá? Show. Então, aqui, vou repetir aqui pra vocês pegarem de novo, tá? Aqui, ele botou uma gás em cima do pote com carne, tá? A carne apodreceu depois de algumas semanas, só que ela não tinha larvas, tá? Porque as moscas, elas não conseguiam atravessar a gase pra pôr, tá? Eles não sabiam na época, gente, que as larvas vinham das moscas, tá? Não tinham noção disso. Só ver que agora eu tô com medo de travar de novo. Aí, travou. Aí, travou ou travou de novo, gente? Calma aí, tô confuso, tô confuso. Tá tranquilo, show. Tá. E aqui, sem gase, as moscas entraram e botaram larvas, tá? Infestado de larvas aqui. Carne apodreceu e tinha larvas. Ele olhando aqui, ele chegou na conclusão da biogênese. Por quê? Se nesse pote aqui não entrou moscas e ele não tinha vida a olho nu, né? Porque ele não usou microscópio aqui, não tinha na época, foi ter um pouco tempo depois. E aqui, ele deixou aberto e tinha vida e as moscas entraram aqui, então ele só podia chegar a qual conclusão? As larvas vieram das moscas, tá? As moscas botaram as larvas aqui. Tranquilo? E ele falou, então é biogênese. Só que ele não conseguiu provar a biogênese, por quê? Porque quando vieram os microscópios, eles repetiram esse processo. E quando eles repetiram, eles olharam esse pote com gás aqui e, opa, tinha vida. Tinha micro-organismos aqui dentro. E se tem micro-organismos, tem vida, tá? E aí entra a merda, porque eles queriam descobrir como eles iam matar essa vida, tá? Para eles descobrir se vinha pelo ar ou não. Essa foi a discussão. Vem pelo ar ou não vem, tá? Essa foi a discussão depois. A vida, ela vem pelo ar ou não vem? Esse foi o levantamento, a pergunta levantada depois do Redi. Show? Enfim, então repetindo aqui. A carne, ela apodreceu e não tinha larvas, por causa da gase. Aqui, sem gase, ela tinha larvas, porque a mosca pousou, tá? Não foi suficiente para provar. E pouco tempo depois, nós tivemos um inglês, um cientista inglês chamado Needham, tá? Needham, nome bonito, tá? E ele fez o experimento do caldo nutritivo. O que é caldo nutritivo? Talvez vocês vejam isso em provas, tá? Principalmente provas discursivas, tá? Eu já vi muita questão discursiva de biologia com isso. Caldo nutritivo. O que seria um caldo nutritivo? Caldo nutritivo são várias comidas batidas, como se você batesse várias comidas no liquidificador. Tipo, um caldo de carne com batata, cenoura, você bate tudo aquilo. Isso é um caldo nutritivo, tá? Nutritivo, ele nutre, tá? E nutriente. De bola? Tranquilo? Eu fiz um download de laboratório esses dias para cultivar bactéria. Aí, exatamente. Tá? De bola? Sim, um caldo nutritivo. Amigo aí já até sabe já, tá? Tranquilo? O que esse Needham fez? O que o Needham fez, tá? Ele pegou e ele ferveu sem a rolha aqui, tá? Esquece essa rolha aqui por enquanto. Esquece isso aqui, tá? Esquece essa rolha aqui. Ele pegou esse caldo nutritivo e ele botou aqui dentro, tá? Botou aqui dentro, esse potinho, tá? Esse vidrinho. E ele botou calor, tá? Começou a ferver. Quando ferveu, matou os micro-organismos aqui. Matou todos eles, tá? Matou todos eles. Só que ele ferveu sem a tampa, sem a rolha. O que aconteceu? Depois que ele desligou, o caldo esfriou, tá? Enquanto ele ferveu, ele estava esterilizado. Tá? O que é esterilizado? Ele não tinha micro-organismos aqui dentro, tá? Não tinha vida. Então, só que ele demorou para tampar, ele tampou depois. E quando ele tampou, já tinha entrado micro-organismos aqui dentro. Então, quando ele olhou com o microscópio, tinha. E aí ele falou assim: ah, não. Então a vida ela surge do nada. Porque ele acreditava que nesse caldo nutritivo aqui, eles usavam caldo nutritivo porque eles acreditavam que tinha. É, desse, tinha esse daqui, ó. Sopro vital. Tá? Tinha vida. Eles achavam que tinha um sopro vital, sopro que gerava vida, algo que gerava vida, tá? E tinha energia vital nesse caldo, eles achavam. Porque era bastante puxado por filosofia também. Então era o caldo com nutrientes que dava vida pra gente. Então ele pode ter essência de vida aqui dentro também. Eles achavam isso. Então por isso que eles usavam esse caldo nutriente, tá? Porque eles achavam que esse caldo nutritivo tinha vida dentro dele, tá? E ele podia gerar vida por causa das suas propriedades. Então, ele pegou, ferveu, e quando isso aqui ferveu, matou todo mundo, tá? Matou os micro-organismos todos. Só que aí ele tirou, e o que aconteceu? Esfriou. E aí, depois que esfriou, ele foi lá e botou a tampa. Quando ele botou a tampa, o que aconteceu? O ar já tinha entrado aqui, ó. Tinha tudo entrado aqui, um monte de micro-organismo, estava lotado, infestado de micro-organismo aqui. Esse caldo nutritivo de novo. Aí, quando ele deu uma olhada com o microscópio, o que viu? Um monte de micro-organismos, um monte de coisa aqui dentro. Bora, tá? Eu escrevi aqui, ó. Consiste em fazer caldo nutritivo
Em ferver caldo nutritivo para matar os micro-organismos e tampar após ferver. Tá? Ele tampou após ferver. Bola? Tranquilo? E o resultado foi contestado por muitos por ele ter fechado depois de ferver. Ou seja, ele foi muito contestado. O experimento dele foi muito contestado por muitos estudiosos. Por quê? Porque a discussão era: a vida ela está vindo do vento, do ar, ou ela está vindo, está sendo gerada dentro do pote, tá? Dentro desse vidrinho aqui. Ela está sendo gerada ou ela está vindo do ar? Entendeu? Ela está sendo gerada a biogênese ou ela está vindo do ar biogênese? Ela está vindo de outras coisas, tá? Ela já existe, ela não está sendo gerada. Essa era a discussão deles, tá? Enfim, ele foi contestado, tá? Foi contestado e a gente teve um cara que foi lá e bateu de frente com ele, tá? E o nome desse cara é Spallanzani. Spallanzani era um padre bolado, sinistro, tá? Ô, gente, desculpa atrasou. Oi, Lunen. Tudo bem? Perdeu muita coisa não, estamos no comecinho ainda. Show? A gente teve Spallanzani. Spallanzani era um padre, tá? De bola? E a gente teve Pasteur também, que eu vou falar. Pasteur. Pasteur. Difícil falar o nome desse cara. Tem um problema com o nome esquisito, gente. Ele falou alguma coisa, eu vi o pessoal digitando aí. Uma pergunta, pessoal? Tranquilo? Até agora? Posso conseguir? Alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma parada? Tá. Eu vou seguir, depois eu olho aqui, tá? Enfim, gente. Spallanzani era um padre, como eu falei, tá? E ele se meteu aqui no meio e falou assim: não, vou fazer do jeito certo. Vou fazer do jeito certo. O que ele fez? Ele fechou o frasco antes de ferver. Ele fez o mesmo experimento. Só que ele fechou antes. E o que ele fez? Ele ferveu por mais tempo. Ele deixou mais tempo fervendo. E quando ele olhou com o microscópio, não tinha vida. Vazio, 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 limpinho o pote. Não tinha um micro-organismo. E aí o Lindham pegou e deu um argumento fraquíssimo. Você ferveu demais. Você ferveu demais isso e você matou o sopro vital. Você matou a vida de dentro do pote. De dentro do vidrinho. De dentro do caldo nutritivo. E aí, esse aqui foi fraco, tá? Foi ruim, esse aqui foi ruim mesmo. Só que aí ele meteu uma carteirada que a gente chama de vitalismo. Isso aqui você vai ver, tá? Isso aqui, cara, eu já vi questão de Enem falando disso aqui, tá? Presta atenção, anota isso aí, anota isso aí. Esse cara é boa, ele é. Tá bom, deixa o cara. Ele, na época, isso era a inteligência dele, entendeu? Ele não tinha tanta informação quanto a gente. Não dá nem pra julgar muito, tá? O que aconteceu? Ele idealizou o vitalismo. O que é que fala o vitalismo? Se há de existir, se o movimento dos astros é regido por uma força invisível, há de existir também uma força vital. Ou seja, se existe uma força que faz os planetas orbitarem em volta do Sol, tá? Em volta do Sol, há de existir também, ou seja, tem que existir também uma força que rege, que ordena e que governa a vida, tá? Isso é o vitalismo. Show de bola? Cara, quando ele soltou essa pedrada, maluco, cheio de palavra bonita, filosófica, na época eles gostavam desse negócio de astros, de filosofia, de pá, de não sei o quê. Quando ele soltou essa, maluco, esquece. Todo mundo comprou desse cara aqui. Falaram assim, esquece. Esse bagulho de biogênese não tá com porra nenhuma, maluco. O bagulho é a biogênese. A biogênese, pronto. Não tem nem discussão. E aí, eu botei aqui nessa grande tabelinha bonitinha que eu fiz. A biogênese ganhando de parado, tá? A Carol com K da ciência. Show de bola? Travou aqui também. Por que será que tá travando, gente? Eu tô meio confuso. Ela bugou só pra mim? Foi agora, né? Foi 2 minutos atrás. Relaxa, relaxa. Não, acontece, acontece. Eu não sei se é minha internet, não sei se é o Discord, porque na teoria minha internet tá funcionando. Na teoria, né? Calma aí. Não dá pra confirmar também porque ela tinha um grande empecilho na minha vida. Quando o conteúdo fora do trava. Maldito Discord. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá? Vai ver outra aula mais cedo? Ixi, tá travando tudo. Tá travando ainda? Travando aqui ainda? Só que pra mim tá tranquilo. Deixa eu tentar. Voltou? Voltou. Show. Show de bola. Tá? Vou voltar aqui então. Daqui a pouco eu olho. Tá? Aí qualquer coisa eu volto, gente. Não tem importância não, tá? Eu parei onde? Onde vocês pararam de ver? Pra eu ter uma noção aqui de onde eu volto. Vitalismo. Show de bola, tá? Vitalismo, tá? Enfim, o cara que falou do vitalismo, tá? Vitalismo é: se o movimento dos astros é regido por forças invisíveis, há de existir também uma força
que há de reger a energia vital, né? Existe uma força vital. Ou seja, o que é uma força vital nesse sentido aqui, tá? É uma força que faz a vida, tá? O nome dele é Nidham. O Nidham é o mesmo cara do anterior, tá? Que fez o do vidrinho errado. Esse é o Spallanzani, o padre, que deu uma carteirada nele, tá? E quando o Nidham, ele meteu essa, cara, ele meteu essa aqui, o pessoal na época gostava muito de astrologia, gostava dos astros, dos planetas, das constelações. Quando ele meteu essa aí, mano, tá maluco? Foi todo mundo pro lado desse cara. Todo mundo abraçou a ideia, comprou a briga desse cara aqui e falou assim: o Nidham tá certo. O bagulho é a biogênese mesmo, a vida surge do nada, força vital, vitalismo. Eu vou até repetir que é importante. Eu já vi questão de Enem, já vi pelo menos umas 5 questões de Enem disso aqui. O TRI é de questão fácil, tá bom? Se tu perde isso aqui, meu filho, e tu acerta uma difícil, eles botam que tu tá chutando, tua nota vai lá embaixo. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Vitalismo é força vital. Existe uma força vital. Assim como tem uma força que faz os planetas rodarem, orbitarem em volta do Sol, tem uma energia que rege a vida também, que organiza a vida. Tranquilo? Tranquilo, se conseguiram entender isso? Em desvio de matos, exatamente. Tranquilo isso, gente. De boa? De boa, de boa, de boa, de boa, de boa na lagoa? Show? É bom vocês terem isso em mente aqui. Eu vou mandar isso pra vocês. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão pular isso aqui tudo, ó. Vai pular isso aqui tudo e vai anotar isso aqui no caderno. Vai anotar isso aqui no caderno, pelo amor de Deus. E por favor, tá, gente? Pode anotar esse resumo bonitinho e passar pro caderno de vocês. Quem tem tablet pode passar aí também. Fica um negócio bonito, tá? Pode falar aí. Eu fazer sucesso na época de ensino médio com meus resuminhos. Ih, tá maluco. Show. Isso que didática boa, que isso, eu sempre fui bobo, tá? E vocês podem ver o resultado, tá? Da tabelinha aqui. A biogênese naquela época, depois dessa carteirada do Nidham no padre, ficou ganhando da biogênese, olha. Como eu disse, a Carol Conká da ciência, tá? Biogênese perdeu muita moral. Aqui eu ainda fui generoso, tá? Tava mais para aqui, ó. Aqui onde eu tô marcando. Assim, ó. Tá? Baixinho, 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 baixinho. Show de bola? E aí a gente teve a virada da biogênese com um cara sinistro que foi Pasteur. Pasteur, tá? O cara era brabo esse aqui. Foi o cara da pasteurização, tá? O cara da pasteurização, exatamente. Já até mandaram no chat. O cara da pasteurização, esse cara é brabo também, tá? O Pasteur, ele fez um experimento que vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver que é o experimento do pescoço de cisne, como ele é conhecido. O que é o experimento do pescoço de cisne? Vou explicar. Tá vendo esse treco aqui? Esse vidrinho com o pescoço encurvado aqui? Esse negócio aqui? Isso aqui é o pescoço do cisne. O cisne, ele anda, tem um pescoço grandão assim, aí quando ele vira assim, fica meio encurvado, faz essa voltinha aqui. Isso aqui, pescoço de cisne. De boa? De boa? O que ele fez? Ele botou o mesmo caldo nutritivo aqui dentro e ferveu, tá? Ferveu. Só que o que acontece aqui? Quando ele ferveu aqui, as gotículas de água, elas subiam, tá? Igual quando você está fazendo arroz, a cozinha Masterchef daí, igual quando vocês estão fazendo arroz e faz aquelas gotículas que ficam na panela, vocês estão ligados? Aquelas gotículas que ficam na panela, isso aqui, tá? Basicamente isso. E quando ele ferveu, foi subindo as gotículas de água, tá? Microgotículas de água, e elas ficam aqui e formam tipo um filtro, tá? Elas prendem aqui, fazem tipo um filtro, tá? Essa parte aqui fica tipo um filtro. E esse filtro impede que coisas entrem, tá? Então o que acontece? Isso aqui ficava aberto, esse vidro aqui ficava aberto. Então quando ele ferveu isso aqui e deixou o vidro aberto, o que eles chegaram à conclusão? Olha, o vidro está aberto, tá? O vidro está aberto. E mesmo assim, aqui dentro não tem micro-organismo, tá? Eu fervi e matei tudo. E o vidro está aberto. Como vocês explicam isso aí, o pessoal da biogênese? E aí o pessoal ficou de queixo caído. E ele, não satisfeito, o que ele fez? Pegou e cortou o pescoço do cisne. Quando ele cortou, que olhou no microscópio, cheio de micro-organismo. E aí o cara matou a pau e provou a biogênese. Pasteur, tá? Pasteur, cara, pô, eu gosto muito, sou muito fã desse cara, tá? Eu escrevi aqui, eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque eu sou um cara muito. Eu adoro escrever esse resuminho aqui de experimento. Só minha letra é meio feia, né? Mas vocês fazem um esforcinho aí também. Ao aquecer, é formado um filtro de gotículas de água no pescoço, onde eu marquei, impedindo a entrada de organismos. Após ferver e verificar que estava esterilizado sem organismos vivos dentro, ele quebra o pescoço, provando que o ar trazia os organismos. Tranquilo? Esterilização. Leite ficou liberado para beber.
Deus quis, exatamente. Tá? É muito interessante isso aqui também, que o cara é muito importante para a pasteurização que a gente usa até hoje, em todo tipo de alimento de pasteurização, alimento principalmente latado, tá? É vidro também, é vidro não, ó. É, o leite também, tá? A gente usa. Tem um cara chamado Nicolas Per, tá? Eu não sei escrever o nome dele direito. Eu acho que é assim, depois vocês dão uma pesquisada, eu acho que é assim, tá? Não tenho certeza. E se eu não me engano também, novamente, podendo trazer uma desinformação, mas é uma desinformação muito pequena. Se eu errei 2 aninhos só aí. Em 1821, esse cara, esse Nicolas Appert, que eu falei aí, ele inventou as latas, tá? Foi o cara que inventou as latas, antes do Pasteur fazer isso aqui. Isso aqui do Pasteur, acho que foi em 1860, cara. Foi em 1860. O que que esse cara fazia? Ele fazia a lata, ele botava os alimentos aqui dentro da lata, tá? E ele fervia. Aquecia e matava tudo aqui dentro. Isso fez com que até hoje a gente utilize esse sistema, porque ele aumenta a durabilidade, né? Ele mata os micro-organismos. O calor, ele mata os micro-organismos lá dentro, tá? Dos recipientes e faz o alimento durar mais, tá? O alimento, ele cria uma durabilidade maior. Show de bola? Tô olhando toda hora pra ver se travou, gente. Tá? Eu não ligue não se ficar abrindo o chat toda hora, tá? A minha sala é bem curtinha, então a gente já tá entrando na parte final aqui, tá? Bem tranquilo, essa é a última página. Hoje é bem curtinho, porque, pô, pra ser sincero, tô bem cansado, gente. Mas é um conteúdo bem legal, tá? Isso aqui, essa parte que a gente vai entrar aqui agora, tá? Para vestibular, vou falar aqui. Para vestibular, essa é a parte mais importante. Vocês anotem tudo que eu falar aqui. Tudo, tá? É a parte mais importante. Pode avisar quando puder fazer perguntas. Cara, pode ir fazendo aí que quando eu parar aqui eu respondo. Pode ir fazendo, pode ir mandando, tá? Tá de boa. É, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco da origem do primeiro ser vivo, tá? É aquela pergunta: quem foi o primeiro, tá? Beleza, isso tudo aqui explicou biogênese, de onde a vida vem, mas quem foi o primeiro desgraçado vivo? Quem foi a primeira vida, tá? Como vocês sabem, tá? Se não sabem, eu vou lembrar. Átomozinho, tá? Átomozinho. O que é o átomo, tá? O átomo é a menor partícula que tem. Menor partícula não, menor. É... Cara, esqueci o nome, gente. Fugiu o nome, tá? Enfim, o átomo, ele compõe, tá? Ele é o menor elemento constituinte da matéria. Exatamente, é o elemento constituinte da matéria. Mas ele não tem vida. O de bola é o elemento constituinte da matéria, é o átomo. E o menor coisa de vida, a menor vida é a célula. Show de bola? Isso aqui era para ser uma célula. É a menor representação de vida é a célula. Show de bola? Esse aqui é o menor constituinte da matéria e esse aqui é o menor constituinte da vida, tá? Ou seja, a célula já viu uma valônia ventricosa? Eu já vi fotos, já vi fotos. É bem maneiro, cara. É bem maneiro, né? Depois, se tu puder, manda uma foto aí pro pessoal ver, pro pessoal dar uma olhada. Cara, valônia ventricosa é um negócio muito legal, cara. É Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mandar. Não sei se eu consigo, porque eu acho que se eu fechar aqui, eu tô com medo de travar de novo. Mas se puder, manda aí depois pro pessoal ver. É maneiro, cara. Cara, biologia é uma matéria muito linda. Se eu não fosse fazer química, eu faria biologia. Eu acho uma matéria muito legal. Estudo da vida, né, gente? A parte mais legal, vamos concordar aqui, tá? A parte mais legal é a parte dos bichos, né? Vamos concordar aqui? Todos concordamos, tá? Padrão. A parte. Botânica, eu gosto bastante de botânica também. Botânica é bem legal. A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Vou falar disso com vocês nas próximas aulas também. Então, vamos falar de origem do primeiro ser vivo aqui? Vamos? Então a gente tem três teorias principais. Três teorias principais, tá? Temos a panspermia. O que é a panspermia? A vida ela tem origem extraterrestre, tá? Pelo amor de Deus. Não estamos falando do ET Bilu, não estamos falando de ET de Varginha, estamos falando de células de coisas minúsculas e irrisórias vindo do espaço, tá bom? Busquem conhecimento, tá? Não é, gente, não é ET que construiu pirâmide do Egito, não é nada disso, não é nada disso, pelo amor de Deus, tá? Coisas minúsculas que vieram do espaço, tá? Caíram aqui, meteoros, meteoritos, e acabou que gerou a vida, tá? Foram evoluindo aqui e geraram a vida. Então, inclusive, essa teoria é muito aceita hoje em dia ainda, tá? É bastante aceita. E temos o criacionismo, que é o que vocês conhecem, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem a religião um pouco de lado, tá bom? Agora.
A crença de vocês deixa um pouco de lado para absorver isso aqui bem, tá? Vocês ficarem comparando, mas eu sou evangélico, sou católico, e aí eu vou ficar comparando o que ele está falando ali com o que tá na minha crença, vai acabar dando piripaca na cabeça de vocês, tá? Separa num drive separado ali, tá? Bota num drivezinho separado ali, a crença ali, e absorve isso aqui, show? Criacionismo, origem pelo divino, tá? Ou seja, o ser divino veio e criou o mundo, tá? Deus, tá? O exemplo Deus. Tem muito o que falar, né? E aqui nós temos a teoria mais aceita pela ciência, que é a evolução gradual dos sistemas químicos. Adoro essa palavra, químicos. Nossa, chega a me dar uma alegria, tá? E a teoria mais aceita, tá? Que é a teoria que tinham moléculas e as moléculas, elas viraram células que se duplicam, tá? Elas evoluíram. Show? Como isso aconteceu? Vou te explicar. Tinham dois carinhas, tá? Oparin e Haldane, são contemporâneos, tá? Eles fizeram experimentos juntos. E eles pegaram e fizeram, mimetizaram dentro de laboratórios, recriaram as condições da Terra primitiva. Claro que é impossível recriar da mesma forma e ter os mesmos resultados, até porque a Terra primitiva foram milhões de anos, tá? Rodando aí. E a gente não tem esse tempo para fazer experimento, tá? A gente não tem esse tempo. Tem que ser um bagulho rápido, tá bom? Religião e ciência é que nem um átomo de poeira no universo. Cada um tem a sua crença, entendeu? Tem que ter. É bom, você pode ter sua e ser cientista sem problema. Já conheci muitos, já tem muitos professores, inclusive, na UFRJ, que são evangélicos, inclusive, tenho dois professores evangélicos. Assim, você pode ter sua religião, mas na hora de debater, tem que respeitar isso. Na hora de debater, cientificamente, a gente meio que joga pro lado, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tenta debater fatos de forma mais neutra possível, entendeu? Quanto mais neutro for o debate, melhor, entendeu? No âmbito científico, pelo menos. Dentro de laboratório, a gente olha por essa parte, tá? Principalmente debate, apresentação de trabalhos. Pensei que no evolucionismo a vida era derivada de uma lagartixa gigante que saiu na água. Não, então, essa evolução gradual dos sistemas químicos, ela vai chegar, querendo ou não, no evolucionismo, tá? Na evolução de Darwin. Ela vai bater ali, entendeu? Isso aqui é meio que eu tô engatinhando com vocês antes de vocês conseguirem correr, entenderam? Estou engatinhando, gatinhando. Fico diminui a credibilidade, exatamente. Diminui muito, tá? Mas por exemplo, não é algo. Exatamente, andando para vocês poderem correr. Mais pra frente vocês vão correr, mais pra frente vocês vão ver Darwin. Aí a gente vai ver corpo humano, vamos ver botânico, vamos ver a parte legal, que é a parte dos animais. Que eu adoro a parte de moluscos, gente. Moluscos é muito legais, são muito legais. Tá? Enfim, ó, tô me empolgando. É, basicamente, a gente deixa um pouco de lado, mas, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso, muito do pessoal coloca agradecimento a Deus, enfim, o pessoal tem a religião delas, tá? Não interfere muito a pessoa cursar biologia ou química e ela ter a religião dela, pode ter, entendeu? Só na hora de debater, deixa um pouquinho de lado, voltando que eu já estou me estendendo. Oparin e Haldane, contemporâneos, tá? Eles fizeram juntos, eles mimetizaram as condições da Terra primitiva, tá? O que tinha na Terra primitiva e no experimento deles? Tá? CH4, metano, show de bola, gás metano, amônia, H2 e vapor d'água, tá? H2O gasoso. Show de bola, tranquilo, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui, tá? Eu quero que vocês reparem eu quero que vocês reparem bem aqui, que em nenhum momento eu coloquei nada, não tem nada falando sobre oxigênio sozinho. Não tem O2 e não tem O3, tá? Eu quero que vocês reparem bem nisso, tá? Não tem O2 e não tem O3 aqui nessa listinha. Show de bola? Vamos seguir? Tranquilo. Naquela época a gente tinha muitos raios de tempestades mesmo, tá? Tinha muitas tempestades fortíssimas, tá? Fortíssimas, fortíssimas, fortíssimas. E a gente tinha raios ultravioletas, mas não era o raio ultravioleta do Sol que a gente conhece hoje, tá? Era um bagulho muito mais forte. Até porque a gente não tem filtro, tá? Porque vamos usar o coco, tá? A nossa cabeça pensante. Se a gente não tem O3 aqui e nem O2, nós não temos oxigênio solto. Se nós não temos oxigênio solto na atmosfera, o que nós não temos? O3. O que é O3? Ozônio, gente. Não temos camada de ozônio. O que protege a gente dos raios de sol? Camada de ozônio, tá? Não tínhamos camada de ozônio. Show de bola? Então os raios ultravioletas eram sem filtro, eram fortíssimos. Show de bola? Isso aqui é o quê? Uma energia absurda, tá? Energia absurda que eles tinham a partir disso aqui. E essa energia, o que estava acontecendo com essa energia aqui? O que acontecia com essa energia quando você juntava essas paradinhas aqui?
você formava as primeiras moléculas orgânicas, quando você juntava essa zorra toda aqui. Show de bola? Então aqui eu montei uma linha do tempo, tá? O que acontecia? A gente teve no 1.1 comecinho a formação das moléculas orgânicas mais simples. O que aconteceu? Raios de tempestade, energia caindo em cima disso aqui, às vezes junto, tá? Raio, calor em cima disso aqui. Uma hora juntou, fez uma molécula, tá? Uma hora juntou. Como, quando? Não sabemos. Não, H2O entre parênteses G, tá? De gasoso. Os primeiros seres vivos foram cianobactérias. É, é muito difícil afirmar quais foram os primeiros seres vivos definitivamente, tá? A gente sabe que foram células, tá? Assim, os primeiros seres vivos. Células. Show? Células. A gente sabe que teve também fotossíntese. Meu Deus, faziam fotossíntese, tá? Trava-língua. Eles faziam fotossíntese, mas existe uma teoria paralela também, tá? Que eles faziam quimiossíntese, tá? Show de bola? Fotossintetizante. Eu só consigo falar isso lendo, gente. É uma trava-língua do caramba, tá? Mas assim, as cianobactérias, elas estão ali entre os mais antigos, tá? É um dos organismos mais antigos, inclusive crucial, tá? Na história da Terra. Show de bola? Foram uma das primeiras ali, tá? Fotossíntese sem oxigênio. Eu vou chegar lá na próxima aula, tá? Vou chegar lá. Enfim, seguindo aqui, a gente tinha a formação das moléculas orgânicas mais simples, tá? Ou seja, nada muito complexo. Nada muito complexo, tá? Nada muito complexo. Ah, desculpa, eu falei caraca, vou ler de novo aqui. Fotossintetizante. Eu que viajei, tá? Eu que viajei, tá? Eu tô confundindo a matéria. Desculpa. Eles, eles não eram fotossintetizantes, eles eram heterotróficos e autotróficos, tá? Aí o fotossintetizantes que eram os caraca, que faziam quimiossíntese, tá? Os fotossintetizantes faziam quimiossíntese, tá? Porque não tinha oxigênio. Justamente por isso, tá? Eu que tô dividindo os dois. Ou eles eram autotróficos, fotossintetizantes, ou eles eram heterotróficos, tá? Que eles faziam fermentação, tá? Ou era um, ou era outro. Eu vou chegar lá na próxima aula, tá? Não é assunto dessa agora. Mas eu que tinha dividido os dois aí, eu que viajei. Eu dividi fotossintetizantes dos que faziam quimiossíntese, mas era muito pelo contrário, tá? Os autotróficos faziam a quimiossíntese, tá? Como uma forma de fotossíntese, tá? Os fotossintetizantes. Show? E aí, bem, depois disso, vocês estão vendo aí, tá? Foi essa formação das moléculas orgânicas mais simples, tiveram os aminoácidos, tá? Foram formados a partir disso. Essas moléculas orgânicas mais simples, elas formaram os aminoácidos, tá? Aminoácidos. Aminoácidos, que são os formadores das proteínas. Escrevi errado, né? Aminoácidos. Mas, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Enfim, e aí, a partir disso, das aminoácidos, tudo é formado no seu corpo formado de aminoácidos, tá, gente? Tudo é formado de aminoácidos, tá? Foram formadas as proteínas. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo? Pé? Não li aqui. Bacteriófagos. Até hoje os vírus estão em discussão se são seres vivos ou não. Sim, até hoje existe a discussão se os seres vivos são seres vivos ou não, até porque eles apresentam características que são a favor e não são ao mesmo tempo. É, é, é um tópico de muita discussão, cara. Todo mundo que você perguntar, professor de biologia que perguntar, vai ter uma opinião diferente, tá? Todos eles, sem exceção. Show? Enfim. E aí, quando essas moléculas orgânicas mais simples, essa proteína, tudo isso aqui, se juntou no mar primitivo, a gente teve o que a gente chamou de coacervados. O que são os coacervados? Vou explicar para vocês, tá? Vou voltar aqui, tá? No ponto 1, se formaram as moléculas aminoácidos, como eu disse, os aminoácidos viraram proteínas, e aqui, nos conservados, que vieram a parte interessante, tá? Essas moléculas aqui, mais simples, moléculas orgânicas, o que aconteceu com elas? Elas foram arrastadas, tá? Por causa desses raios, dessas tempestades, elas foram arrastadas para o mar, tá? Foram arrastadas para o mar primitivo. Quando elas chegaram nesse mar primitivo, o que aconteceu? Elas se juntaram, elas ficavam todas juntinhas, tá? E em volta delas tinha o H2O, que ficava meio que criando uma barreira, tá? A água criava uma barreira em volta delas. Show de bola? E aí eu te pergunto,
faço uma pergunta que eu quero ver quem vai saber responder e quem souber responder, o Celso vai mandar R$ 400 no Pix. De novo, de novo. Esse cara tem muito dinheiro, esse Celso. É o Silvio Santos, o servidor. Tá? Vamos lá, gente. Quero saber aí. Quando eu divido o meio externo do meio interno e vice-versa numa célula, o que é isso? Que parte da célula é essa que faz isso? Silvio Santos. Pode repetir? Largue um pouco. Pode sim. É... Não. Liguei. Quando eu divido o meio externo do meio interno, tá? O meio interno do meio externo e vice-versa. Qual parte da célula faz isso? Divide os meios, o meio externo do meio interno. Qual parte da célula faz isso? Membrana plasmática. Excelente, 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 perfeito. Ou seja, o que que aconteceu aqui? O que que é água? Que papel a água assumiu em volta dessas moléculas aqui? Papel de membrana, tá? Se formou uma membrana em volta deles. De bola? E quando você tem o meio interno dividido do meio externo, o que acontece aqui dentro, tá? Aqui você estava lotado de moléculas orgânicas simples, tá? Quando você tem várias assim dentro e eles estavam divididos pela água, tem uma limitação de espaço aqui dentro. Quando tem uma limitação de espaço, o que acontece? Acontecem várias reações aqui dentro, tá? Várias reações acontecem aqui dentro desse coacervado de células não, de moléculas, tá? Eles vão reagir, eles ficam reagindo entre si. E isso foi desenvolvendo, 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 e após muitos anos, tá, gente? Não, isso que eu estou contando agora não é um curto período de tempo, tá? São milhares de anos, é muito tempo, tá? Idade da minha avó. Minha avó tinha acabado de fazer 18 quando isso aconteceu. Ela está me devendo R$ 1.000. Bom, vou mandar. Eu mando sempre ali no. Tem aí o. Tem um chat aí, tem um chat aí. Fica em cima, tá? Acho que é materiais de aula, alguma coisa assim, tá? Eu sempre mando. Celso tá devendo. Celso, aí. Já dá pra botar o nome, o Celso nos traços já. Dá pra sujar o nome dele já. Aulas e materiais. Show de bola? Então, esse processo é um processo muito longo. Minha avó tinha acabado de fazer o aniversário de debutante dela quando isso aconteceu, tá? Então, quando essas reações foram acontecendo aqui dentro, uma hora, tá? Em algum momento da história que ninguém faz a menor ideia de quando foi formado DNA, tá? Formado DNA. Show de bola? E com esse DNA, o que aconteceu? A célula conseguia se replicar, tá? E uma célula que se divide é uma célula completa. Os aminoácidos formam proteínas, sim. Tá? E uma célula que se divide, que se multiplica, ela é uma célula completa. A gente chama ela de célula completa, tá? Uma célula formada. Show de bola? Tranquilo? Então, a gente, no final disso tudo aqui, a gente teve uma célula formada. Show de bola? Na próxima aula, tá? É só isso, gente. Eu vou encerrar hoje mais cedo, normalmente encerra 10 horas, tá? Mas hoje eu realmente não tô muito legal. Inclusive, consigo quanto mais matemática evoluir, consequentemente, as leis expôs uma lei era formada com ferramentas e dados. Então, logo depois de ser formado com ferramentas antigas. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de terra primitiva. Terra primitiva não tinha nem humanos, tá? A gente está falando do primeiro ser vivo, tá bom? Do primeiro ser vivo. Ah, olha isso. Era uma bolinha, gente. Olha que legal. É o bicho mais simples que tem, esse bicho aí. Ele não faz nada. Ele não faz nada, tá? É o bicho mais simples que existe, tá? E aí, João? Falando sobre isso, não sei se você estava se referindo sobre o começo da aula, tá? Da época do pessoal que estava estudando isso. Às vezes a química não ficava confusa, tá? Porque naquela época, era tudo muito raso. As pessoas, as leis da química não existem leis fundamentais, existem as teorias e as teorias podem cair a qualquer momento, tá? Elas podem ser comprovadas, mas pode vir um cara que vai explicar melhor, de um jeito melhor e vai dar um motivo melhor, tá? Entendeu? Ou seja, não existem leis vidradas fundamentais sobre isso, tá? Tudo se altera, tá? Porque as leis da ciência, a ciência se altera conforme o tempo, tá? Ela é mutável, cara. É mutável, entendeu? Assim como eu expliquei sobre química na semana passada, inclusive para quem não assistiu às aulas de química, estão gravadas, tá? Tudo gravado para vocês verem, tá? Então, assim, é uma questão bem lógica, tá? Na química também a gente não tem muito isso, tá? A gente tem, por exemplo, a tabela periódica, ou houve um tempo em que as pessoas tinham certeza que a tabela periódica já estava completa, com os elementos completos, e que não havia uma alteração, tá?
Aí veio Rutherford, veio Bohr, veio Schrödinger, veio uma porrada de cara que mudou isso completamente. E mudou a estrutura de tudo, tá ligado? É muito louco pensar que são ser vivo, inclusive é um ser vivo que não tem muita função, né? Não sabemos. A qualquer momento, eu posso estar falando aqui agora com você que vai chegar um cara que ele vai quebrar tudo e vai mudar tudo na química. E enquanto eu tô falando com vocês aqui agora, eu não sei, entendeu? Pode acontecer agora, nesse momento, tá? Ah, foi o João. Foi o João que pediu. O João tá aí. Pediu Sukuna? Vou mostrar o Sukuna pro João. Eu só concluir aqui, eu vou subir lá. A gente. Então é isso. Próxima aula, tá? Essa foi bem curtinha, gente. Me desculpem que hoje eu realmente não estou no meu melhor momento. Estou tendo uns dias bem difíceis aí pra trás, tá? Mas quinta-feira eu pretendo fazer a próxima aula quinta-feira, tá? Quinta-feira eu espero todos aqui. Se faltar, vou buscar vocês em casa, hein? Um pedaço de madeira. Vou bater um contra vocês um pedaço de madeira. Tá? A gente vai falar da primeira célula, tá? Na próxima aula vamos falar da primeira célula. Vamos falar da teoria do endosimbionte, tá? Que é basicamente a teoria do. Enfim, vamos falar de célula eucarionte, tá? Célula eucarionte virando célula autotrófica e etc. Tá? Vamos falar disso. Vamos falar de célula, tá? Próxima aula sobre célula. E eu também quero entrar em endosimbionte, vendo? Isso aí. E também quero entrar um pouquinho em evidências evolutivas também, próxima aula. Show de bola. Vou subir ali para mostrar meu Sukuna. O pessoal entrou agora. Olha só. Isso aqui não é pouca merda, não, tá? É muita merda. Olha isso aqui, gente. Olha só, tá? Olha isso aqui, tá? Isso aqui. Fala aí, professor, desenhista, tá? Pode falar. Eu demorei mais tempo fazendo Sukuna, fazendo esse negocinho aqui, do que fazendo todo o resto aqui, tá? Só que eu juro pra você, eu fiquei. Eu tentei, aí eu apaguei tudo de raiva. Eu falei, mano, não vou conseguir fazer esse negócio, não vou conseguir fazer esse negócio. Aí eu fiquei, tipo assim, sem brincadeira, fiquei 1 hora e meia, mano, no meu sábado, tentando fazer esse desenho. Falei, vai sair, uma hora vai sair. Saiu, mano, saiu. Saiu, ficou bom. Saiu, ficou bom, tá? Deixa aí mais um pouquinho pra vocês admirarem. Gente, hoje é isso, tá? Hoje foi bem curtinho mesmo, hoje eu só introduzi bem de boa, tá? A matéria de introdução para biologia é bem mais tranquila do que de química, tá?